Bom dia, pessoal. Me chamo Júlia e sou bolsista da professora Maria de Lourdes, do curso de Pedagogia de Iniciação Científica. Fui bolsista, na verdade, nos últimos dois anos e vou apresentar a minha pesquisa aqui para vocês, que se deu a partir do projeto original da professora. Bom, meu trabalho é fazer um estudo comparativo entre o PROERD, que é o Programa de Resistência às Drogas e à Violência no Brasil, e o DARE, que é o programa original, que é o Drug Abuse Resistation Education. E partindo da ideia de que há uma hegemonia norte-americana no programa brasileiro, já que do que se foi pesquisado, eu soube que nós descobrimos que o programa brasileiro apenas faz traduções de todo o material, de todo o conteúdo produzido pelo DER. Então, a partir disso, eu resolvi trabalhar fazendo esse estudo, acreditando que não é possível ter uma educação de drogas de qualidade se a gente utiliza de outra realidade para tratar da nossa, que é completamente diferente. Bom, os objetivos é realizar um trabalho exploratório de abordagem qualitativa sobre o PROERD, analisar todo o seu conteúdo e todas as suas mudanças até aqui, analisar o conteúdo do DARE, na sua página oficial, na internet, que eles postam, que tem bastante conteúdo online. Investigar as reais intenções tanto do programa norte-americano quanto do programa brasileiro, inclusive dessa hegemonia norte-americana aqui no Brasil. A partir dessas investigações qualitativas, comprovar essa hegemonia, que está completamente alinhada à repressão e ao proibicionismo. E depois disso tudo, tentar contribuir com produções de outros materiais ou com conteúdo para poder acrescentar de maneira positiva na educação sobre drogas no Brasil. Cortar essa linha proibicionista, acabar com a repressão e entender que é um problema que precisa ser discutido de forma... levando a educação como base principal e não a repressão e a moralidade. Para isso, eu utilizei de metodologias como... Bom, primeiro na verdade foi um longo caminho. Eu comecei tentando entrar no PROERD, fui tentar pegar material, assistir alguma aula online, mas foi muito difícil porque é uma instituição muito restrita. Mas com uma entrevista com um dos instrutores, a gente conseguiu chegar até o curso de atualização deles e ver como que era a dinâmica, como eles iam até as aulas, enfim. Depois disso, a gente fez uma entrevista com a ex-coordenadora do programa, que também nos deu, a partir de suas visões, claro, um outro parâmetro, e também foi de grande ajuda para que a gente produzisse um ofício para conseguir chegar de uma maneira, diria, mais legal na polícia, que eles pudessem liberar para que a gente tivesse acesso a todo esse material do PROERD, a fim de investigação mesmo. Infelizmente, a gente não teve resposta até hoje, eles são muito fechados e a gente ainda não conseguiu analisar esse material. Depois disso, comecei a entrar na página do DER para poder olhar todo o conteúdo deles e eu traduzi toda aquela página, descobri um documento que eles falavam como eles iam responder sobre a legalização da maconha dentro de sala de aula, já que é um programa proibicionista. A gente ficou pensando como eles falariam sobre legalização da maconha dentro de um ambiente totalmente proibicionista, como que seria tratado. Então, por sorte, tinha esse documento lá respondendo para os pais, para líderes comunitários, enfim, para quem quisesse saber sobre isso. Disso, o nome do documento chama Marijuana Legalization Talking Points. A partir disso, a gente criou até um artigo analisando todo esse documento. Depois dessa produção desse artigo, na verdade, só para falar deles, o DARE, ele se propõe a responder perguntas sobre a posição deles e a incorporação nas aulas sobre a legalização da maconha, já que os Estados Unidos estavam nessa etapa. Bom,
Então, originou o artigo que está nas bibliografias. Depois disso, a gente lançou uma pesquisa na internet, né, com ex-alunos do ProErd, para que eles pudessem dizer em qual série que eles fizeram, como eles se sentiram com a figura do policial sendo capacitado para falar sobre drogas dentro de sala de aula, se eles já experimentaram droga, enfim, foi uma pesquisa super legal que eu vou falar nos resultados. E por último, né, que foi um trabalho que eu fiz esse ano, né, por conta da pandemia, o ProErd migrou para a internet. Foi algo inédito e que de grande benefício para mim, né, que eu consegui acompanhar todas as aulas do ProErd, todo o material do ProErd foi disponibilizado na internet, então eu consegui finalmente ter acesso a essas aulas. Bom, falando dos resultados, o programa dos Estados Unidos ele cresceu muito nos anos de 1980 a 1990, no auge da guerra às drogas. Desde cedo, o DEA sofreu muitas críticas pelo alto custo e escassos resultados. No início de 2010, né, o DEA sofreu uma profunda mudança aderindo à pedagogia das competências, com uma cartilha que chama Keeping It Real, que traduzindo é caindo na real. O programa brasileiro é uma tradução quase literal do programa dos Estados Unidos. Ambos programas atuam através de um policial, né? O policial é o capacitado para estar dentro de sala ensinando esses alunos, né? Falando sobre drogas. Como a figura de autoridade e poder evocava a lei, a ordem, a repressão e o uso de força como meio de pregar a abstinência e o proibicionismo. Nessa pesquisa realizada online com os estudantes do ProErd, as respostas referentes à interferência do policial na aprendizagem sobre drogas pelos alunos, cerca de 35% responderam que a figura do policial deixa o ambiente um pouco mais sério, que o policial passa uma imagem de poder, né, intimidando, de certa forma, esses alunos. Respostas como essas, né, desses alunos, desses ex-alunos, mostram... Só um minutinho. Respostas como essas exemplificam a citação de Adorno, quando ele diz que a ideologia dominante prende as pessoas a contextos objetivos que as fazem sentir-se impotentes, e isso vai fazendo com que essa impotência seja incorporada à subjetividade das pessoas. As aulas online durante essa pandemia deixaram evidentes, inclusive com falas diretas dos policiais, que o trabalho é ensinar competências e habilidades, como recusar, explicar e livrar de situações que apresentam riscos, né? E enchendo, né, esse aluno de lições e de formas para que eles possam lidar com situações com as drogas, por exemplo, e o caminho que eles precisam tomar para poder se livrar delas e resistir, né? Ao longo dos últimos 2 anos na pesquisa, a gente conheceu vários autores, como Becker, o Bakhtin, Foucault, e por último a gente está trabalhando com Adorno, que de alguma forma encaixou perfeitamente como teoria, né, sobre essa prática do ProErd. Mas por último, o que eu achei que ficou melhor para que eu pudesse incorporar na minha pesquisa foi o Adorno, principalmente quando ele fala que a ideologia dominante hoje em dia define que quanto mais as pessoas estiverem submetidas a contextos objetivos em relação aos quais são impotentes ou acreditam ser impotentes, tanto mais elas tornam subjetiva essa impotência. Bom, o que eu quero falar sobre isso é que a figura do policial dentro da sala de aula pode ser lida pelos alunos como uma figura de poder e, de alguma forma, esses alunos podem se sentir impotentes em relação a eles. Nessa pesquisa que eu desenvolvi com os ex-estudantes do ProErd, e na resposta quanto à interferência do policial na aprendizagem sobre drogas, 35% dos entrevistados disseram que a figura do policial deixa o ambiente um pouco mais sério, ou que o policial passa uma figura de poder, e isso intimida os alunos. Então, essas respostas mostram que essa impotência faz com que se torne subjetiva. E eu acho que acreditar que alguma coisa é subjetiva mantém muitas ideias no mesmo estado. Deixam essas ideias paradas, sem possibilidade de mudar o que está imposto de forma hegemônica. Então,
ter medo, né? Ter medo de algo que tá dentro da gente faz com que a gente não procure saber mais sobre o assunto. Então, quando chega alguém, quando um policial vem, de alguma forma te intimida, você só guarda aquilo que ele tá impondo, sabe? Então você não consegue se resolver com esses assuntos. Então as drogas, quando ele é tratada dessa forma e tem alguém ali te ajudando para que ela fique presa no mesmo adjetivo o tempo inteiro, isso atrapalha um pouco para que quem tem problema principalmente se liberte de alguma forma. Bom, eu botei nos slides alguns prints dessas aulas online, né? E como conclusão, o DEA conseguiu superar as suas críticas iniciais, a sua metodologia. Seu alinhamento às pedagogias das competências trouxe autoridade ao discurso proibicionista. O DEA sustenta que suas posições são de acordo com a ciência e, com isso, reafirma suas posições, negando o debate de inúmeras questões em curso no campo científico, né? Eles pegam a ciência e colocam a ciência como resposta para tudo, e isso fecha qualquer possibilidade da gente discutir o tema das drogas de outras formas, de uma maneira mais educativa, por exemplo. Com isso, recrudesce sua posição repressiva e punitiva e nega os recentes conhecimentos científicos que os contrariam. O PROERD reforça as políticas de abstinência às drogas na educação e mantém o amedroamento, a repressão e a punição como estratégia pedagógica. Os ex-alunos do curso do PROERD consideram não ter aprendido coisas importantes sobre as drogas, pois suas curiosidades não foram consideradas e nem respondidas, além de considerarem que a figura do policial reforça o proibicionismo. A nova política de drogas do governo atual dá espaço ao PROERD. No Rio de Janeiro, segue a proposta de torná-lo um programa educacional permanente associado à militarização das escolas. Bom, é isso. Obrigada.